E aí, galera, vocês estão bom? Viram o jogo do Flamengo com o Palmeiras ontem? O que vocês acharam? E o Flamengo? O Flamengo não podia deixar escapar uma flamengada, né? Junta 70 mil pessoas no Maracanã, tudo nos conformes para fazer aquele jogão, e o seu Carrascal decide que o Flamengo tem que dar uma flamengada. Seu Carrascal, que já tinha tomado dois cartões vermelhos, já tinha sido expulso duas vezes, foi para sua terceira vez. É o quê? Para pedir música no Fantástico, Cascal? É. Gente, até eu que não sou jogador de futebol, não ganho nada com isso. Eu sei que o juiz não era simpático ao Flamengo. Sei também que se você levantar o pé na cabeça de outro jogador, é o jeito mais fácil de você tomar uma expulsão, tomar um cartão vermelho. E no ataque, ou seja, sem razão nenhuma. Eu sou Carrascal, que é jogador de futebol, que ganha milhões pelo Flamengo, parece que chegou ontem de Marte. E fez tudo isso aí, e a partir dos 20 minutos, ele mudou completamente o jogo. Né? Já se sabia que o juiz, não vou falar outra coisa, mas que não é simpático ao equilíbrio do jogo, vamos falar assim. Qualquer coisa ele ia prejudicar o Flamengo, já se sabia, era sabido isso. E o seu Carrascal parece que imune a qualquer coisa. E também a diretoria técnica do Flamengo de futebol parece também que não instrui os seus jogadores. Eu acho isso incrível. O seu BAP que fala que implantou sistema premium e tal no clube, completamente profissional. Mas cadê o profissionalismo? Cadê o Soboto? Soboto, então, é um português que chegou, a gente não vê nada, nenhum resultado. Mas a contratação do Paquetá. Gente, o Paquetá se ofereceu ao Flamengo. Ele falou que queria voltar. Falou até que o Flamengo não precisava dele, mas ele precisava do Flamengo. Nenhuma contratação do Boto deu certo. Até o Juninho, que agora está dando certo no México, não deu certo no Flamengo. O Flamengo não consegue pegar nenhum jogador da América do Sul que ainda seja desconhecido para estourar no Flamengo. Já perceberam isso? Enquanto um monte de time brasileiro sai recolhendo jogadores por aí pela América do Sul e vem estourar aqui no Campeonato Brasileiro. Até o Arrascaeta, o Flamengo já pegou ele no Cruzeiro, se bem que o Cruzeiro também, naquela época, fez uma besteira fenomenal, mas enfim. A besteira fenomenal fez o Flamengo ontem, na frente da sua torcida. Uma vez o ano, duas vezes o ano, o Flamengo faz isso. Já perceberam? Quando você acha que o Flamengo vai voar no céu de brigadeiro, né, o time começa a se encaixar, tem sempre alguma coisa que interfere, e normalmente é uma besteira dessa de um jogador, o próprio goleiro. Aí me faz lembrar até a época do Muralha. Enfim, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo ainda continuou dominando as ações, e antes disso o Flamengo era senhor do jogo, mas a partir disso o Palmeiras foi tomando as rédeas da partida e meio que não acreditando muito, mas com bons jogadores que eles têm. O Flávio Lopes é excelente jogador, realmente é excelente, não tem como falar qualquer coisa diferente disso, mais competente. Acabaram por fazer 1-0 e chegaram aos 3-0 com a ajuda também do seu Rossi, né? Se o seu Rossi achou que o Carrascal não havia feito o suficiente para o time perder, o Rossi fez questão de garantir a vitória do Palmeiras. Aí não dá, né? Um jogador atrapalhando e dois jogadores atrapalhando, ou até que dá para tentar jogar com menos um, mas jogar com menos dois e esse segundo ser o próprio goleiro, aí já complica demais. Gente, vamos ver a opinião do Mauro César sobre isso? Vamos lá, vamos ver isso. Volta, estamos para a nossa live depois de Flamengo 0, Palmeiras 1, 2, 3. Poderia ser mais, hein? Se o Palmeiras fosse um time com mais apetite pelo gol, poderia fazer mais. O que hoje o senhor Jorge Carrascal aprontou do Maracanã, meu camarada, olha,
eu vou dizer aqui uma previsão muito óbvia. Daqui a pouco o José Boto vai aparecer, o diretor do Flamengo, reclamando da arbitragem, falando pelos cotovelos, lembrando que foi ele que contratou o Carrascal, no início uma contratação que se justificou, ele começou muito bem no Flamengo, né? O Mauro César acha que se justificou. Na opinião dele, se justificou, mas na minha não. Na minha, o Carrascal nunca foi esse jogador todo prometido. Ele veio para ser reserva do Arrascaeta, nunca entregou isso. Ele começou regular, ele não começou com nota 8, com nota 9. Ele começou regular e agora está afundando. Mostrou que é apenas um irresponsável e é por isso que deixaram vir para o Flamengo, né? Fosse jovem e bom, estava na Europa, né? Essa teoria aí, infelizmente, faz muito sentido. Vamos continuar. Mas, gente, esse rapaz é um negócio impressionante. Supercopa, ele deu uma cotovelada que foi flagrada pelo VAR, tudo bem, poderia ter feito isso da maneira mais adequada, a arbitragem naquela ocasião, né? Que seria expulsando o jogador antes do intervalo, né? E só depois do intervalo foi expulso. Então, o Felipe Luiz, que era o técnico, não sabia, né? Que ficaria com o jogador a menos e ficou com o jogador a menos e tal, mas foi um inconsequente. Ele largou o cotovelo no rosto do adversário, numa época de VAR, que você sabe muito bem o que acontece. O VAR pega esses lances e o jogador acaba sendo expulso. Foi expulso, o resultado, o Flamengo perdeu a Supercopa para o Corinthians e muito por conta. Poderia perder 11 contra 11? Poderia, mas a chance do Flamengo diminuiu tremendamente com aquela expulsão. Depois teve o Fla-Flu, que ele foi expulso no final, o jogo estava bem controlado, o Flamengo tinha a vitória encaminhada, lá vai o Flamengo ter no fundo, um sofrimento, mas passar algum susto, né, no final do jogo. Por quê? Porque o Carrascal foi expulso de novo contra o Fluminense. Aí foi até punido, teve uma punição para ele, né? Teve uma punição para o Carrascal. Mas e daí? E daí? O que acontece? Ele vai e faz de novo dessa vez. Concordo com aqueles que alegam que a arbitragem foi rigorosa e tudo mais. Tudo bem, faz sentido. Gente, mas aquilo que eu já tinha dito, todo mundo já sabia. Se nem todo mundo sabia, eu sabia. Já havia sido divulgado pela imprensa, pelo Flamengo, que o juiz não era um juiz que seria simpático ao Flamengo, ou simpático ao jogo equilibrado, entendeu? Porque ninguém quer. A verdade é que ninguém quer que roubem para o Flamengo. Eu espero que ninguém queira que roubem para si. Eu só quer o jogo equilibrado, né? A única coisa que precisa ter no campeonato são jogos equilibrados, nem para um nem para outro, mas tem uns e outros aí que não respeitam isso, né? Até posso entender isso. Mas, gente, brincadeira, né, cara? O cara se expulso 3 vezes da maneira que foi expulso, né? Isso não tem justificativa, isso não tem perdão, né? Como é que um jogador profissional, jogador do Flamengo, um jogador caro, né, é expulso 3 vezes e tem 2 gols na temporada, sendo ele um meio atacante? Ele sequer é um homem de contenção, um zagueiro, um lateral, um volante, aqueles caras que vira e mexe tem que fazer uma falta mais dura para evitar o lance perigoso do adversário. Não é nada disso. Então, qual a explicação para isso? Qual a justificativa para isso? Não tem. Não tem justificativa para isso, não tem perdão. Foi absurdo o que fez o Carrascal, comprometendo demais o Flamengo nesse jogo, deixando os seus companheiros com um homem a menos aos 20 minutos, né? Até a bola voltar a rodar, 22 minutos mais ou menos do primeiro tempo. Isso mudou completamente a perspectiva do jogo. Era um jogo que o Flamengo dominava, teve chance, o Paquetá perdeu. Aliás, o Paquetá hoje, hein, perdeu um gol cara a cara com o Carlos Miguel, né? Outra coisa que a gente precisa falar, o seu Paquetá. Gente, eu fui até a favor do Flamengo trazer o Paquetá por 40 e poucos milhões de euros. Não achei que foi ruim. Eu gosto muito do Paquetá. Acho que o Paquetá acrescenta muito ao time. Ele está voltando agora de mais uma contusão, mas quando ele faz jogos seguidos, dá para ver que ele rende muito para o time, dá para ver que ele é um jogador diferente. Ele encontra uns passes bons ali no ataque. Para mim é jogador fundamental. Para mim hoje, o mais fundamental é o Jorginho, que é o cérebro da equipe, né? Agora sem o Arrascaeta, e depois vem o Paquetá. Mas perdendo gol assim, meu filho, também é duro, né? Jogador de Premier League, o Paquetá muitas vezes perde gols assim, escancarados. Aí complica também, né? Aí quando a fase é ruim para todo mundo, né? Mas enfim.
Isso quando o jogo estava 11 contra 11, 0-0, e a partir daí o jogo muda de figura. Era óbvio que o Palmeiras chegaria ao primeiro gol em algum momento, a superioridade numérica, bons jogadores que tem, e o jogo foi outro jogo. Acho que no começo do segundo tempo houve um erro do técnico Leonardo Jardim, acho que ele se precipitou, não era para tirar o Everton Araújo e colocar o Bruno Henrique naquele momento, o time se lançou demais ao ataque, abriu o corredor central por onde o Palmeiras entrava com muita... Um dos jogadores mais regulares do Flamengo é o Everton Araújo, incrível que pareça, pouquíssimas crias da Gávea lá, do Ninho do Urubu que permaneceram, que estão dando resultado, estão dando frutos. O resto do Flamengo perde, não sei como também. Isso também tem que ser visto. O Flamengo não consegue manter as suas revelações, ou as suas revelações saem brigadas com a diretoria, saem de graça, não sei porquê, tem que ver como é que isso está sendo gerenciado. Então o Everton Araújo era o jogador, não era para sair. A saída dele fez um rombo no meio-campo. Tanto é que o Andrés Pereira muitas vezes encontrava um caminho vazio pelo meio-campo até chegar ao ataque. Muito, muito bem observado pelo Mauro César. E é verdade, eu sou Jardim também errou. O português errou. Vamos lá, continuar. Liberdade, né, durante o primeiro tempo. E, naturalmente, o gol acabou acontecendo, o segundo gol. Aí vem o segundo gol, você vai ver também que é uma falha de quem? Do Rossi. Outra falha do Rossi, bola totalmente defensável, e o Rossi aceitou. Gol de ombro do Alan. Gol de ombro do Alan. E, depois disso, o jogo virou um jogo de gato e rato. E para garantir mesmo a derrota, você não estava garantida com o erro lá do Carrascal, o senhor Rossi fez questão de garantir a derrota do Flamengo. Se tinha alguma dúvida, o Rossi, com dois erros incríveis, entregou o jogo para o Palmeiras, um 3-0 que já é pesado. O Flamengo não merecia isso. O time do Flamengo não merece isso, porque não é time para tomar de 3-0 do Palmeiras. Quando o jogo estava igual no primeiro tempo, antes dos 20 minutos, o Flamengo vinha tomando as rédeas da partida, das ações. Não quer dizer que não fosse perder, é futebol, mas com um a menos e com o Rossi falhando tanto, aí não tinha como, né? Deram o jogo para o Palmeiras. Agora o Palmeiras está 7 pontos à frente. O Flamengo tem um jogo a menos, mas com o Flamengo jogando assim, a gente não tem certeza se vai. Futebol, certeza a gente não tem de nada. Mas a gente fica mais desconfiado ainda no jogo contra o Mirassol, né? E Mirassol que venceu o Fluminense. E é isso aí, vamos continuar escutando o Mauro César. Tentando diminuir, o Palmeiras muito fechado. Se o Palmeiras tivesse mais apetite pelo ataque, pelo gol, faria mais gols. Teria feito mais gols, teria vencido o Flamengo por uma vantagem ainda maior. Acho que hoje o Flamengo hoje teve sua atuação totalmente comprometida pela atuação do Jorge Carrascal, pela sua inconsequência, né? O que ele fez foi inconsequente. Eu entendo, tudo bem, que você tem aí uma situação dentro do que é o futebol brasileiro, que os árbitros são muito rigorosos, você pode questionar a expulsão, você pode achar que não era para tanto, tudo bem, mas, cara, o jogador não pode ser tão inconsequente. Ter 3 expulsões em jogos contra adversários importantes, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, né? Dessa maneira. Aí o jogo foi outro. Esse jogo não mediu força das equipes, não mediu nada, e contra 11 o Flamengo estava muito bem, dominava a partida, teve chance de marcar, não aproveitou, e depois da expulsão o jogo muda completamente. É inadmissível que um jogador tenha esse comportamento, e eu tenho falado também aqui sobre o goleiro Rossi. Eu questionei aqui antes do jogo contra o Estudiantes, semana passada, vocês que me acompanham lembram. Falei, por que não coloca contra o Estudiantes o André? Para ver como é essa reserva que a gente não conhece. Não conhece no sentido de saber como jogaria no Flamengo, né? Com a cobrança e tudo mais. Ele que veio do Gil Vicente, um pequeno lá de Portugal. Não entrou, joga o Rossi de novo, e o Rossi falhando. Falhou em 2 gols. O Palmeiras fez 3-0, gente. E o Rossi tomou 2 gols de bolas defensáveis. É brincadeira, né? Agora, vamos ver o que vai falar o seu Boto, o que vai fazer o BAP. Será que o trem do BAP está correto dessa vez? Parece que não, né? O tal do trem errado. Hoje o trem dele levou para outro lugar. O maquinista do trem do BAP hoje era o Carrascal, né? E deu nisso.
Já estou ouvindo vozes gritando: volta Felipe Luiz, volta Felipe Luiz. Trocou o técnico que venceu tudo, não pôde passar por uma pequena instabilidade no início do ano, já foram trocar ele. Vamos ver o que acontece. Tudo que deu. Agora, não adianta minimizar, ficar apontando para a arbitragem, não concordo com isso, acho que isso é coisa de time pequeno, é coisa de chorão, acho que o Flamengo não deve ter esse comportamento. Quando a arbitragem prejudica, você reclama, mas dessa vez o jogador foi inconsequente. O jogador foi inconsequente. A gente sabe como são os árbitros no Brasil, eles são rigorosos, eles são capazes. O Flamengo, no passado, perdeu o Danilo com 12 minutos, porque levantou o pé no rosto do jogador do Bahia. Eu esqueci agora qual foi o jogador. Eles podem me ajudar a lembrar. E foi expulso, lembra? Gente, tinha que ter uma placa lá no vestiário ou na área de musculação escrito: não levante o pé. Não levante o pé. Não adianta levantar o pé, só em último caso. Vai tomar gol, aí tudo bem. Mas o cara levantou o pé no ataque. Enfim, parece que veio ontem de Júpiter. E o seu Boto não consegue chegar e falar: galera, olha só, o juiz hoje é complicado. Vamos jogar na maciota, né? No ataque não vamos fazer gracinha, não vamos levantar o pé. Não dá para entender. Comprometeu o jogo, perdeu aquele jogo, lá em Salvador. Primeira derrota que o Flamengo sofreu para um time dirigido pelo Rogério Ceni, por sinal. 12 minutos. O Danilo, experiente, tudo foi. Os caras expulsam. O Carrascal já estava no Flamengo, já sabia como é que era. Os caras sabem como é. Então, não tem perdão. Carrascal foi o grande vilão hoje do Flamengo. Foi o herói do Palmeiras. Se um dia foi o Andrés Pereira, hoje foi o senhor Jorge Carrascal, né, que fez. O Flamengo já tem dois heróis aí para o Palmeiras: o Andrés Pereira e o Carrascal. Será que o Carrascal tia Leila vai querer comprar o Carrascal também? Quer levar ele, tia Leila? Leva. O que fez hoje no Maracanã, num comportamento inaceitável, não dá para perdoar. O jogador levantar o pé na cara do adversário com 20 minutos no meio do campo ali, numa jogada. Cara, se ele recua o pé, cabeceia o Murilo, né? E a bola vai, rebate, a gente ficava até com ele. Quer dizer, o que ele pensa? E se fosse a primeira vez, não é a primeira vez. E o caso do Rossi é gravíssimo. Ou o André tem condições de jogar, ou o Flamengo vai ter que contratar um goleiro. Não dá mais. É erro atrás de erro. A fase é muito ruim. Não acho que ele seja um mau goleiro. Mas ele não pode ficar absoluto sem sombra. Não pode. Não tem condição. Hoje, se ele não toma os gols que toma. Um jogo como o de hoje, galera, se o time está com menos um, o seu goleiro vai ter que fazer a diferença. Quem fez foi o Carlos Miguel. Deu umas palmadas esquisitas no primeiro tempo, quando estava 0-0, no chute do Samuel Lino, que jogava até muito bem até então, até a expulsão, né? Mas depois foi muito seguro. Você tem que contar com o seu goleiro, porque a bola vai chegar. O adversário tem um homem a mais, você está atacando, tentando o gol, o adversário, no caso, que é bom, que é o Palmeiras, vai ter chance. E aí o goleiro ainda toma esse tipo de gol, aí não dá. Agora, o seu Leonardo Jardim não escala o reserva, você não sabe do que ele é capaz. Se o goleiro tem condições de substituir um goleiro em má fase como o Rossi. Repito, eu sempre disse, Rossi não é um mau goleiro, está dentro da média dos goleiros que você pode encontrar na América do Sul, não tem muita coisa muito melhor do que isso, não. Joga bem com os pés, embora seja presunçoso nesse tipo de situação e comprometa o time em alguns momentos, mas, convenhamos, não dá. Não dá para você ter uma situação como essa que não se modifica, né? É isso, gente. A análise é essa. Carrascal ferrou o Flamengo e o Rossi jogou se o Carrascal botou no caixão, o Rossi enterrou o time. O Flamengo está a 7 pontos do Palmeiras. Palmeiras se ouve bem. Não é aquele time avassalador, ainda não vejo o Palmeiras como aquele time avassalador. Acho que pelos jogadores que tem, Palmeiras poderia jogar muito mais, e se jogasse muito mais ia impor uma goleada histórica ao Flamengo. O Flamengo nisso deu sorte, e vamos ver o que acontece no restante do campeonato. Fluminense não fica muito para trás, o Fluminense ainda pode sonhar sim em ultrapassar o Flamengo e até ir buscar o Palmeiras, por que não? É isso aí, campeonato aberto. Também o Palmeiras não acredito que não vai sair vencendo todo mundo até o final, então vai empatar, vai perder. O campeonato ainda está aberto, agora ficou muito mais difícil do ponto de vista do Flamengo, ficou muito mais difícil. E aí, garoto, garotinho, o que você achou? Você achou que eu estou errado, estou falando besteira? Comenta aqui, vamos bater um papo, se inscreve no canal,
seja membro, seja tudo, compartilhe essas opiniões e comenta aqui as suas ideias para a gente conversar e falar sobre futebol. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fui!